Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Gustavo e durante esse período que nós vamos estar em suspensão, que nós estamos em suspensão de aula, as nossas aulas elas vão acontecer no formato online. Esse formato das nossas aulas, especificamente, vai ocorrer da seguinte forma. Eu vou capturar a tela do meu computador, vou aparecer aqui embaixo no cantinho para vocês e enquanto isso eu vou falando e explicando o conteúdo. Para a gente começar, nós paramos no capítulo 4, né? Nós concluímos o capítulo 4 na sala de aula, e esse capítulo a gente já vinha conhecendo desde o capítulo de número 3 um pouco a respeito dos modelos atômicos. Nós vimos que esses modelos eles foram se transformando ao longo do tempo e que em cada transformação um novo fenômeno conseguia ser explicado pelo modelo atômico que estava vigente na época. Então, por exemplo, o modelo atômico de Dalton, ele conseguia explicar o comportamento ali de algumas substâncias em termos de massa. Depois o modelo atômico de Thomson conseguia explicar ali ou justificar em até certo ponto como que aconteciam os fenômenos de eletrização da matéria. Depois veio de Rutherford, Bohr e agora nós vamos começar a estudar o átomo quântico. Nós não vamos entrar muito nas definições que envolvem essa estrutura, nós vamos conhecer algumas coisas que fundamentam essa teoria quântica do átomo e vamos nos atentar principalmente a esses dois termos que estão escritos aqui no título para a gente, números quânticos e distribuição eletrônica, beleza? Então olha só, os fundamentos. Nós vimos que o modelo de Rutherford ele tinha algumas falhas, que depois essas falhas elas foram explicadas pelo modelo atômico de Bohr, né? E consequentemente depois de Sommerfeld, mas ainda assim, depois de enunciado o modelo atômico de Bohr, nós tínhamos ainda alguns fenômenos que não conseguiam ser explicados por esse modelo. Então, tendo em vista essas novas formas de expressão da natureza, os pesquisadores começaram a perceber que o modelo atômico de Bohr, por exemplo, ele não conseguia explicar além do átomo de hidrogênio, o comportamento das partículas somente do átomo de hidrogênio. Então, para tentar suprir estas demandas aí de explicações para novos fenômenos, os pesquisadores eles começaram a inserir e a perceber que o átomo, na verdade, ele é uma estrutura muito mais complexa do que propunha Rutherford e Bohr. Não que seja menos complexo os modelos deles, mas a estrutura atômica ela é muito mais complexa. Então, quais foram esses fenômenos que foram a base ou que são assim o fundamento para que o átomo ele passe a se tornar quântico, né? Que ele passe a se tornar aí uma estrutura probabilística. Então veja bem, principalmente os modelos atômicos, né? No caso do modelo atômico de Bohr, ele não conseguia explicar efetivamente alguns comportamentos, principalmente em relação aos elétrons de um átomo. E também, durante o desenvolvimento ou as descobertas do campo da mecânica quântica, foi se percebendo que o elétron, em especial, ele tem um comportamento muito peculiar. E isso foi descrito em 3 fundamentos que serão a base para a construção do átomo quântico. O princípio da dualidade, ou o princípio de de Broglie, que basicamente diz que o elétron pode se comportar como uma partícula, massa e volume, ou também como uma onda, então ele tem um comportamento dual. Veja que nos modelos atômicos de Bohr, Rutherford e Thomson, por exemplo, onde surgiu o elétron, essa estrutura era considerada uma partícula. Aqui não, aqui a gente já tem um problema. Aqui a gente tem, por exemplo, que o elétron, além de uma partícula, ele também pode se comportar como uma onda. Esse tipo de fenômeno é especificado aí no princípio da dualidade. Também foi descoberto que o elétron, a gente não consegue prever a posição e a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. Essa característica foi descrita pelo princípio da incerteza de Heisenberg, que aí a gente tem justamente esse fenômeno. Se
nós conseguimos prever, eu vou falar de uma forma bem superficial, se nós conseguimos prever a posição do elétron, é impossível prever a velocidade ou o movimento desse elétron ao longo de um determinado local do átomo. Então, nós não conseguimos fazer previsões precisas em relação a dois comportamentos importantes de qualquer partícula, que é a posição e o movimento dessa partícula, beleza? E por fim, a equação de Schrödinger, que vem para coroar toda a definição de átomo quântico. Então, baseado no princípio da dualidade, baseado no princípio da incerteza e utilizando a equação de Schrödinger, nós conseguimos agora definir o átomo como uma estrutura probabilística. Eu não vou entrar muito nos detalhes das definições quânticas, porque elas são bem complexas, elas são definições matemáticas bem complexas. Então, o que a gente precisa entender aqui é que haviam certos fenômenos não explicados pelo modelo de Rutherford-Bohr e que esses fenômenos se baseavam nesses três princípios ou nessas três características aqui e que a partir deles nós conseguimos chegar à teoria atômica moderna, na qual ela provoca uma modificação principalmente em relação à eletrosfera do átomo, tá? O núcleo em si, as regiões núcleo e eletrosfera, elas continuam existindo, só que agora, com base nessas novas ferramentas aí da mecânica quântica, a gente consegue descrever a eletrosfera de uma forma um pouco mais diferenciada. No caso dos modelos atômicos de Bohr e de Rutherford, nós víamos que a eletrosfera ela parecia ter um formato bem específico e que os elétrons eles tinham uma trajetória também bem específica. No átomo da mecânica quântica, nós vamos tratar agora a eletrosfera como uma região formada por orbitais atômicos. E o que isso quer dizer? Nós queremos dizer que, devido a essas incertezas que existem em relação ao elétron, nós podemos dizer que num átomo, a eletrosfera ela consiste de regiões chamadas de orbitais atômicos, em que nós temos uma probabilidade muito alta de encontrar, veja que agora eu estou falando de probabilidade, uma probabilidade muito alta de encontrar elétrons ali naquele local, ok? Veja que a gente não consegue dizer exatamente onde ele está, nem a posição, nem a velocidade do elétron. Só que nós temos uma região agora em que nós temos uma alta probabilidade de encontrar essas estruturas aí subatômicas, ok? Então guardem isso. A eletrosfera no modelo atômico atual, o modelo atômico que leva a mecânica quântica como base, ela é constituída por orbitais. E esses orbitais são regiões onde nós temos uma alta probabilidade de encontrar elétrons. Então aqui eu trouxe uma imagem para vocês mostrando o que são esses orbitais. Eles são estruturas matemáticas, ok? Orientadas pelos eixos x, y e z. E eles nos permitem dizer que na região em que nós temos essas imagens aqui, existem probabilidade bem alta de encontrar elétrons, ok? Esses orbitais têm relação com os níveis e subníveis de energia, como a gente vai ver em seguida. Olha só, as primeiras características ou a primeira característica que é muito importante de vocês saberem em relação ao átomo da mecânica quântica são justamente os números quânticos, tá? Esses números quânticos, eles são descritores matemáticos para os elétrons de um átomo. Então, eles conseguem fornecer valores precisos, ali próximos da exatidão. Eles conseguem fornecer valores que são capazes de descrever as características de um elétron e também representar a organização dessas estruturas subatômicas no átomo. Nós vamos estudar 4 conjuntos de números quânticos: o número quântico principal, o número quântico secundário, o magnético e o magnético de spin. E o que é legal aqui da gente saber nesses quatro números quânticos? É que os dois primeiros, o principal e o secundário, nós vamos observar eles normalmente na distribuição eletrônicas por nível e subnível de energia, quando a gente utiliza o diagrama de Pauling.
E o magnético de spin, nós vamos perceber eles quando nós fizermos a distribuição em orbitais, ok? Então vamos lá. O número quântico principal, ele é um valor matemático que vai indicar qual a camada eletrônica que está situado o elétron. Cada camada, nós sabemos que existem 7 camadas. Essas camadas elas foram descritas lá no modelo atômico de Bohr, e cada camada tem um número quântico. Então veja bem, a camada K, número 1, camada L, número 2, camada M, número 3, até a camada Q, que é até onde a gente conhece atualmente, que é o número quântico 7. Repare que o número quântico principal ele é um valor inteiro que varia de 1 até 7, representando as camadas. As camadas elas estão organizadas em ordem crescente de energia. Isso significa que a camada K ela tem uma energia inferior à camada L e assim sucessivamente. E além disso, essas camadas descrevem a distância média entre o núcleo e os elétrons do átomo. Beleza? Então, número quântico principal refere-se à camada eletrônica. São 7 camadas, 7 números quânticos principais. O número quântico secundário, ele se refere ao subnível de energia. Ele indica qual é esse subnível e também indica diversas outras características referentes a essa região da eletrosfera. Então, por exemplo, o número quântico secundário, ele também está relacionado ao formato desses subníveis ao longo da eletrosfera. Então aqui eu coloquei uma imagem que a gente consegue perceber justamente que cada subnível tem um formato ou é constituído por orbitais de formatos diferentes. E o número quântico secundário justamente descreve essas características referentes ao subnível de energia. São 4 subníveis de energia descritos por Sommerfeld. Então a gente tem o SPDF e cada um também é descrito por um conjunto de números quânticos. Aqui temos que tomar um cuidado porque temos a seguinte situação. Os números quânticos que representam cada um dos subníveis, eles podem variar. No caso do subnível S, o número quântico é único, 0. No caso do subnível P, o número quântico que representa, como o subnível de energia P é constituído por 3 orbitais, o número quântico que o representa, que é o 1, ele varia de mais 1 até menos 1. O subnível D varia de mais 2 a menos 2. E o subnível F de mais 3 a menos 3. Então perceba que para os subníveis P, D e F, nós temos aí uma variação sempre do número positivo para o número negativo em relação ao que está sendo exibido aqui na tabela. Então, olha só, em relação às camadas eletrônicas e também aos subníveis de energia, é importante que a gente consiga identificar ou saber, na verdade, que cada camada eletrônica é constituída por uma determinada quantidade de subníveis de energia, ok? E que tanto na camada quanto em cada subnível nós encontramos aí uma quantidade máxima de elétrons. Então, por exemplo, na camada K, nós temos ao todo 2 elétrons na sua estrutura. Esses 2 elétrons estão distribuídos em um único orbital, em um único subnível de energia, que é o subnível S. Esse subnível, portanto, ele suporta no máximo 2 elétrons. Se eu observo a camada L, eu percebo que ela é formada pelos subníveis S e P. Então aí nós temos um total de 8 elétrons, sendo que 2 desses elétrons estão no subnível S e 6 desses elétrons estão no subnível P. Se vocês acompanharem aqui no quadro, vocês vão perceber que cada camada tem uma quantidade máxima de elétron e cada subnível também apresenta uma quantidade máxima na sua estrutura. Isso é muito importante na hora que nós formos fazer a distribuição eletrônica, tá, dos elétrons em um átomo. Então veja bem, o número quântico magnético ele tem relação com a orientação dos orbitais naqueles 3 eixos que eu mostrei para vocês, x, y e z, no espaço, tá? Então, basicamente, esse número quântico magnético
ele vai indicar a quantidade de orbitais representados por esses quadradinhos, a quantidade de orbitais que existem em cada subnível, bem como aqui embaixo, ó, na imagem, a gente já tem os números quânticos que representam esses orbitais. Então vamos lá. O subnível S ele é constituído por um único orbital, então ele é representado aqui por um único quadrinho desse aqui, quadradinho. O subnível P ele tem 3 orbitais que o constituem. Lembra que eu falei agora há pouco, ó, que os números quânticos secundários dos orbitais P, D e F eles variam de um número negativo a um número positivo ou vice-versa? Por exemplo, aqui, ó, o subnível P ele varia de -1 até +1. Então, como ele é constituído por 3 orbitais, nós temos um orbital valendo -1, um orbital que é o 0 e um orbital que é o +1. O mesmo vai acontecer para o subnível D, que é formado por 5 orbitais, e para o subnível S, que é formado aí, F, que é formado aí por 7 orbitais. Lembrando que, no caso do número quântico magnético, ele vai indicar justamente aqui, ó, a quantidade de orbitais que existem em cada um dos subníveis de energia. Beleza? Então vamos lá. Continuando a falar a respeito dos números quânticos, nós temos o número quântico magnético de spin, que ele representa aí a rotação dos elétrons em torno do seu próprio eixo. Então veja bem, esses números eles são números fracionados, eles têm um valor de meio e aqui não tem uma orientação específica. O número magnético de spin ele é normalmente, né, os elétrons nesse caso são normalmente representados por setinhas que vão indicar um sentido horário e um sentido anti-horário de rotação do elétron. Portanto, o número magnético de spin ele varia de +meio até -meio, ok? Então fiquem atentos a isso, que em relação aos números quânticos, tá? A gente precisa saber os seus valores. Aqui, ó, eu cometi um errinho na fala anterior, que eu falei que eles vão variando. Na verdade, eles vão variando, mas o número quântico secundário, ele é fixo, tá? Ele é um número inteiro, 0, 1, 2, 3. Ele não muda, não, de +1 até -1 anteriormente. Ele não provoca essa variação. A variação é observada, na verdade, no número quântico magnético, ok? Então é ele que vai variando dentro dos eixos x, y e z. E temos o número magnético de spin. Então olha só. O que é importante saber em relação aos números quânticos principal e secundário, magnético e magnético de spin? Se eu pegar os dois primeiros, o principal e o secundário, a gente consegue visualizar a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica ela segue o princípio da construção e ela serve para organizar os elétrons nas camadas de energia. Então, basicamente, nós temos que para cada nível existe uma quantidade de subníveis disponível e a distribuição eletrônica ela vai levar em consideração a ordem de energia proposta por Linus Pauling através do seu diagrama. Uma coisa importante na distribuição eletrônica é que a gente tem que ficar atento aos conceitos de camada de valência e subnível mais energético. O que é a camada de valência? A camada de valência é qual o nível, ou seja, é qual é o número quântico principal de maior valor que aparece na distribuição dos elétrons de um átomo. E o subnível mais energético, ele é o último nível da distribuição em que eu coloquei um elétron. Então vamos pegar o seguinte exemplo. Imagine que eu tenho um átomo com distribuição até o 3d10, até essa região aqui. Então, qual seria a camada de valência? Se eu observar a distribuição eletrônica até o 3d10, eu percebo que o 4 é o maior número quântico principal de todos eles que estão presentes aqui na distribuição. Então, o 4s2 é a minha camada de valência. Quem é o meu subnível mais energético?
o 3d10, que foi o último nível que eu coloquei elétrons na minha distribuição. Então existe uma diferença, tá vendo? Entre o subnível mais energético, o último valor da distribuição, e a camada de valência, o maior valor ou os maiores valores de número quântico que aparecem ao longo da distribuição eletrônica de um átomo. Bom, para que a gente consiga entender, é importante que a ordem do diagrama, é importante que você conheça a ordem crescente. Então aqui embaixo tem a ordem crescente de energia. Então é nessa ordem que a gente faz a distribuição, sempre iniciando pela primeira camada e obedecendo a ordem do diagrama de Pauling, que é justamente essa daqui, tá? Esse material também tem no livro de vocês. E aqui nós temos 4 exemplos especificando a distribuição para átomos neutros e a distribuição para íons, tanto cátions quanto ânions. Então perceba o seguinte: os íons, eles são os átomos, eles podem ser nêutrons ou carregados eletricamente, que aí se transformam em íons. No caso dos átomos neutros, toda vez que nós formos fazer a distribuição eletrônica, qual será a quantidade de elétrons que nós devemos distribuir? Sempre um valor igual ao número atômico. Então, por exemplo, o nitrogênio, ele tem um número atômico de 7. Portanto, eu vou distribuir 7 elétrons na sua estrutura de acordo com o diagrama de Pauling. Então, começando da primeira camada, 1s2, segunda camada, 2s2, e na terceira camada aqui, no terceiro nível de distribuição, 2p3, porque eu obedeço ao máximo. Eu nunca posso colocar elétrons a mais do que o máximo permitido. Eu posso colocar menos. Então aqui nós temos 3 elétrons no subnível P, mais 2 elétrons no subnível S, totalizando 5, e mais 2 aqui, totalizando então 7 elétrons na estrutura do nitrogênio. Perceba que quem é a minha camada de valência? 2s2 e 2p3, todos os maiores números quânticos da distribuição. Quem é o meu subnível mais energético? 2p3, que é o último nível da minha distribuição. O mesmo vai se repetir para o argônio, e o detalhe se encontra na hora da distribuição de cátions e ânions. Nesse caso, nós temos sempre que retirar ou adicionar elétrons na estrutura desses átomos, né? No caso do cátion, nós vamos perder elétrons, e no caso dos ânions, nós vamos receber ou ganhar elétrons. Então, como que eu faço para retirar e como que eu faço para adicionar elétrons na estrutura do átomo? Então, basicamente, nós temos que pensar o seguinte: primeiro eu faço a distribuição eletrônica do átomo neutro. Para quê? Para conhecer quem é a camada de valência do átomo. Porque quando nós adicionarmos ou retirarmos elétrons de um átomo, nós vamos ter que retirar ou adicionar, a princípio, na camada de valência, caso ela apresente, no caso da adição de elétrons, né, do ganho de elétrons, subnível incompleto. Então, por exemplo, aqui no caso do bário, eu fiz a distribuição eletrônica dele, e perceba que eu usei esse símbolo aqui. O que ele significa? Significa que antes de toda essa distribuição que está sendo exibida aqui, existe a distribuição do argônio. Então é muito importante que vocês saibam fazer essa leitura aqui. Esse símbolo significa que antes de todos esses números que estão descritos aqui, de toda essa distribuição que está descrita aqui, antes dela tem a distribuição do argônio, ou seja, 18 elétrons. Então é possível aparecer essa escrita aqui para vocês também. Então perceba o seguinte: quem é a camada de valência do bário? 6s2, né? O maior valor da distribuição. Então o bário possui 2 elétrons na camada de valência. Como ele vai perder 2 elétrons, eu retiro os 2 elétrons a princípio da camada de valência do meu átomo, e depois vou retirando dos níveis e subníveis seguintes, ok? Então a distribuição eletrônica do cátion fica lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aqui a distribuição do argônio, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, e aqui
perceba que os 2 elétrons que existiam na camada de valência do átomo neutro não existem mais na camada de valência do cátion. Tá? Olha lá, a modificação, 2 elétrons retirados da camada de valência. Portanto, a nova camada de valência, a camada de valência do cátion, é o 5s2 e o 5p6. No caso dos ânions, nós vamos adicionar elétrons. E onde nós fazemos isso? Primeiro, nos subníveis incompletos da camada de valência. Então, vamos observar aqui ó, a distribuição do cloro. O cloro é um elemento químico que tem número atômico 17, então aqui a gente tem a distribuição do seu átomo neutro, ok? Perceba que a camada de valência é formada pelos subníveis S e P e que o subnível P ele está incompleto, olha lá, ele está faltando um elétron. Como o cloro aqui ele está com uma representação Cl-, indicando que ele ganhou um elétron, onde eu vou adicionar esse elétron que foi ganhado pelo cloro? Aqui no subnível incompleto da camada de valência. Então, ó, a distribuição eletrônica do ânion agora passa a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Se eu tivesse mais elétrons para adicionar, eu adicionaria no próximo nível e assim sucessivamente. Então, olha lá, a modificação no caso do ânion, o cloro, que ganhou um elétron, ou seja, um elétron é adicionado ao subnível incompleto da camada de valência. Então, a nova camada de valência, olha lá, 3s2, 3p6. Ok? Então, em relação à distribuição eletrônica, é importante que vocês consigam fazer essa distribuição e obedecer à ordem estabelecida pelo diagrama de Pauling, porque é ela que vai permitir que a gente consiga organizar os elétrons aí de um átomo nos níveis e subníveis de energia. Em relação a essa ideia, tem que fazer atividades, porque as atividades elas são fundamentais para vocês conseguirem internalizar aí os conceitos. No caso da distribuição eletrônica em orbitais, nós temos que levar em consideração duas coisas importantes. Primeiro, o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hund. Além disso, é importante, no caso desse tipo de distribuição, que vocês estejam atentos a quantos orbitais forma cada subnível de energia, uma vez que nós vamos distribuir os elétrons ao longo agora de cada um dos orbitais que constituem os subníveis, níveis e subníveis de energia. Beleza? Então, olha só. O princípio da exclusão de Pauli, que é um dos fundamentos, ele fala que cada elétron de um átomo é representado por um conjunto de números quânticos próprios, ou seja, num mesmo átomo nós não podemos ter dois elétrons que apresentem o mesmo conjunto de números quânticos. E, mais importante, em um mesmo orbital, ou seja, em uma mesma caixinha daquela, não podem existir elétrons com o mesmo spin, ou seja, quando eu for posicionar os meus elétrons nas caixinhas, nos orbitais, no caso ali, nós vamos sempre ter que colocar elétrons com spins contrários dentro de cada um dos orbitais. Vocês vão entender logo mais quando eu fazer a aplicação. E a regra de Hund, ela me explica o seguinte, que um orbital, na hora que nós formos fazer a distribuição, nós não podemos colocar dois elétrons diretamente num mesmo orbital. Ele tem os elétrons de um mesmo subnível, eles têm que ser distribuídos um para cada orbital, até que todos os orbitais daquele subnível tenham exatamente um elétron, e só depois eu vou completando as estruturas dele. Algumas exceções que vocês observem aí no livro de vocês é o cobre e o cromo, que tem relação justamente com a estabilidade que apresenta alguns subníveis. Dê uma olhadinha para que vocês entendam a respeito desses dois elementos aqui e percebam que a distribuição eletrônica deles nem sempre respeita ali a ordem do diagrama de Pauli em especial. Isso acontece com alguns elementos químicos. Então vamos lá. Imagine o seguinte, imagine que eu vou fazer a distribuição aqui de um elemento, o elemento químico sódio. Nós sabemos aqui que, como não existe nenhum sinal aqui representando cargas, esse é um átomo neutro, então eu posso dizer para vocês que o número atômico dele, Z, que vale 11, é igual ao número de elétrons, que também vale 11. Então perceba o seguinte, a distribuição eletrônica do sódio fica 1s2, 2s2, 2p6,
3s1. Camada de valência, 3s1. Subnível mais energético, por coincidência, 3s1. Então, para o sódio, a camada de valência e o subnível mais energético são o mesmo conjunto de números quânticos. Então, veja bem, se eu for fazer a distribuição em orbitais para esse elemento, então eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, eu vou mostrar a distribuição em cada um dos níveis e subníveis de energia que estão aqui descritos na distribuição eletrônica. Olha só, o nível 1 é formado pelo subnível S e nós sabemos que o subnível S é formado por uma única caixinha, por um único orbital. A camada 2 ela tem dois subníveis, o S e o P. O S é formado por um único orbital e o P é formado por 3 orbitais distintos. E nós temos aqui a última camada, a 3, que é formada apenas pelo subnível S, portanto, um único orbital que o forma. Olha só, se eu for distribuir para os elétrons para a primeira camada, o que eu faço? Adiciono um elétron representado por essa setinha com um spin, e só depois de ter completado todos os orbitais, todos os subníveis daquela camada, é que eu vou colocar o meu segundo elétron. O mesmo eu vou fazer para a segunda camada, subnível S. Olha o que vai acontecer agora no subnível P. Como são 6 elétrons que existem no subnível P, a regra de Hund me fala o seguinte: primeiro eu coloco em cada orbital um elétron com um determinado spin, para depois completar esses orbitais com os elétrons com o spin contrário. Beleza? Então percebam, olha lá. Ó. Primeiro eu coloquei todos posicionados para cima e segundo eu coloquei todos eles completando cada um dos orbitais com um elétron de spin contrário ao primeiro que eu tinha adicionado. Então aqui no último, como só temos um elétron na última camada, uma única setinha com um único orbital. Então veja bem, durante as realizações dos exercícios, eles podem pedir para que vocês façam distribuição em orbitais de cada camada, ou eles podem pedir para que você faça a distribuição dos orbitais de uma única região específica, ou a camada de valência, ou o subnível mais energético, tá? Isso vai depender muito dos exercícios. Mas o mais importante é que vocês fiquem ligados ao que está acontecendo, principalmente ao que foi exposto aqui quando eu fiz a distribuição dos orbitais no caso da camada 2 subnível P. Tá? Percebam como que foi feita essa distribuição, porque é ela que vocês vão ter que obedecer aí durante a realização dos exercícios. Então imagine o seguinte, imagine que eu queira uma coisa que vem aí pra gente é em relação aos termos elétrons emparelhados e elétrons desemparelhados. Elétrons emparelhados são aquele conjunto de elétrons que apresentam spins contrários e estão no mesmo orbital. E os elétrons desemparelhados são todos aqueles elétrons que estão sozinhos, podemos dizer assim, no seu orbital correspondente. Se eu penso no caso aí da descrição quântica, por exemplo, da camada de valência, eu posso ter os seguintes números quânticos para a camada de valência. A camada de valência é a 3s1. Então vamos lá. Número quântico principal, 3. Número quântico secundário, S vale 0, 0. Número quântico magnético, 0 também, porque o S, nós sabemos que o número quântico magnético dele é 0. E o número quântico magnético de spin, no caso aqui é menos meio, porque eu estou obedecendo ali o que o livro trouxe, mas não tem uma definição precisa do que é mais meio ou do que é menos meio, se é para cima ou para baixo na hora que você faz a distribuição. Isso é o exercício que vai apontar na hora que você estiver fazendo lá as atividades. Beleza? Então, em relação ao capítulo 5, é importante que você consiga fazer a distribuição eletrônica e fazer a distribuição eletrônica em orbitais, além de conseguir descrever e perceber se um conjunto de números quânticos de um determinado átomo está correto ou não. Espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima aula.